Oi, gente, tudo bem com vocês? Um pouquinho tarde, né? Comparado a esses últimos dias que eu estava fazendo caminhando, hoje eu não fiz caminhando. Fui caminhar, mas existe alguns momentos que não é para você falar, né? É para você escutar. E eu precisava escutar Deus e eu decidi não falar. Porém, fazendo as coisas aqui, eu mudei de ideia porque algumas pessoas têm falado: Bruno, como essas palavras que você tem postado pela manhã têm me ajudado, têm falado comigo. Por que você não fez hoje, né? E eu vim aqui para falar para você que quando você tiver uma visão, faça. Porque aquele que te deu a visão te dará a provisão. Olha como isso é importante. Sabe, às vezes vai acontecer coisas para te desanimar, vai acontecer coisas que você não vai querer continuar, né? Ontem cheguei da faculdade, aconteceu um episódio, fui buscar a minha filha na minha mãe, trouxe ela para casa e quando nós abrimos o portão, a minha cachorra tava com um buraco do lado da barriga, mas andando normal, como se fosse não foi mordida. O veterinário falou que não foi mordida, a gente não sabe o que foi. Olhei todas as câmeras, não consegui identificar nada, mas eu vi que ela tinha escapado na rua e algo aconteceu. Mas enfim, falando isso para falar que nós socorremos ela ontem para o veterinário, um veterinário aqui 24 horas, que fez a sutura, que deu anestesia nela, e ela ficou em observação, e eu peguei ela hoje de manhã e graças a Deus ela tá bem, né? Tá bem até demais, parece que não aconteceu nada, graças a Deus. Tô falando isso para falar porque aí amanhece o dia e começam os problemas, né? Acontecem os problemas e você às vezes fica perdido, mas quando você tem uma visão, Deus ele te dá a provisão e basta a cada dia o seu próprio mal. Por isso que nós não devemos nos preocupar, porque cada dia trará as suas preocupações, tá? E eu quero falar de um homem chamado Noé, um homem que teve uma visão e decidiu obedecer. Não era carpinteiro, não era marceneiro, não era projetista, e Deus mandou ele fazer um barco por causa de uma visão que não foi curta, não foi 120 dias, foi 120 anos. Noé escutou muito deboche, e às vezes você tem escutado deboche da sua visão, deboche do que você está fazendo, sabe? Às vezes não acontece do jeito que você espera, mas não se preocupa com isso. Deus ele não te criou para você dar opinião. Se ele quisesse isso, ele tinha te criado o homem no primeiro dia. Ele criou o homem no sexto, foi para desfrutar. Só que depois que Deus falou para Noé, fecha a arca, ele falou, agora nós vamos curtir. Se Deus tivesse dado a arca para um projetista, para um cara que faz canoa, barco, para um especialista, sabe o que ele ia falar? Isso vai afundar. Deus ele não chama especialista, Deus chama obediente. Deus chama pessoas obedientes. Então às vezes você não sabe o que vai acontecer. Muitas das vezes, a maioria das vezes você não sabe o que vai acontecer, mas se você for obediente, você vai colher o fruto. Se você for obediente, as coisas vão acontecer. Então eu quero falar isso para você. Resolva as coisas, sabe? Faça o que você tem que fazer, mas seja obediente, porque aquele que obedece terá um bônus, terá um grande desfrute, vai ser algo extraordinário, tá bom? Então vai ter dia que você não vai estar bem, mas se você for obediente, que nem eu estou sendo agora, de não parar o que eu falei que ia fazer, fui caminhar, mas não tive coragem de pegar o celular para gravar, mas passou algumas horas e eu escutei Deus falar comigo e eu obedeci e vim aqui para transbordar na sua vida. Falar que quem te deu a visão te dará a provisão. Mesmo que você não entenda. A gente não faz as coisas porque tem condição.
A gente faz as coisas porque a gente tem fé, porque a gente acredita que se a gente fizer, vai acontecer. Então é por isso que eu estou fazendo, né? Existe até um louvor muito bonito que está sendo muito comum, eu não sei o nome dele, mas é por ele que eu estou gastando toda a minha vida. Então, meus queridos, segue a sua visão, que nada mais é que o seu coração, e vai dar tudo certo, tá bom? Deus abençoe e um ótimo dia.